Observe a natureza por um instante. Observe profundamente, despido do romantismo que a sociedade impõe. Olhe para um lobo na floresta no auge do inverno. Ele pode sentir o frio cortante, ele pode sentir a dor da fome que retorce seu estômago, mas ele não sente ofensa. Ele não olha para a neve e pensa: isso está moralmente errado, isso é um erro cósmico, eu não deveria estar passando por isso. O animal está em perfeita concordância, em total ressonância com o ambiente, mesmo quando esse ambiente o mata. Ele nasce, reproduz, envelhece e morre dentro de um ciclo que ele aceita implicitamente, biologicamente, como a única realidade possível. Ele é feito da mesma matéria que a floresta. Ele está em casa. Agora, olhe para você. Olhe para a história da humanidade. Olhe para a arquitetura das nossas civilizações. Porque somos a única espécie neste planeta, em milhões de anos de evolução suposta, que se recusa terminantemente a aceitar a realidade como ela é. Porque precisamos criar roupas para esconder nossa biologia. Porque construímos casas hermeticamente fechadas para negar o clima. Porque inventamos hospitais, religiões complexas e filosofias morais para negar ou modificar a realidade crua da morte e da decadência. Porque a morte nos escandaliza tanto. Se somos apenas animais, se a morte é a única certeza biológica, deveríamos ter evoluído para aceitá-la com a mesma indiferença de um inseto. Mas não. A morte nos parece uma violação. O sofrimento, que é a regra básica da biologia, nos parece uma quebra de contrato, uma injustiça contra algum direito sagrado que sequer está escrito nas leis da física. Essa sensação que você carrega, talvez desde a infância, aquela pontada no peito nas tardes de domingo, aquela sensação de que você foi deixado em um lugar estranho, de que as regras deste mundo não fazem sentido para sua lógica interna, eu preciso que você saiba de uma coisa agora: essa sensação não é um defeito. Não é uma inadaptação social. Não é uma falha química no seu cérebro. Eu peço que você respire fundo e absorva isso. Essa sua rejeição ao mundo não é uma doença. É um diagnóstico. É a prova da sua sanidade. Existe um conceito muito específico na robótica e na computação gráfica chamado Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza. É aquela sensação de repulsa instintiva, quase um enjoo, que sentimos quando olhamos para um robô ou uma animação 3D que tenta parecer humana, mas não é perfeitamente humana. Algo nos olhos está morto. A pele é perfeita demais, sem poros, sem vida. O movimento é ligeiramente errado. Nossa biologia grita um alerta primitivo: cuidado. Isso parece humano, mas é uma imitação. Isso não tem alma. O que eu proponho que você considere hoje, com toda a seriedade da sua intuição, é que a sua angústia existencial, essa saudade de um lugar que você não lembra de ter visitado, é o seu espírito reagindo ao vale da estranheza desta própria realidade. Você olha para este mundo, para a política circular, para a luta exaustiva pela sobrevivência, para a decadência inevitável dos corpos, e algo na sua essência grita: isso parece real, tem cor, tem cheiro, tem tato, mas é uma simulação. Isso é uma imitação grosseira de algo que deveria ser perfeito. Você não está sofrendo de depressão ou ansiedade sem motivo. Você está sofrendo de dissonância cognitiva ontológica. Sua alma sabe o que é a verdade, ela tem o gabarito da perfeição gravado na memória, e este lugar falha miseravelmente em corresponder a esse gabarito. Vamos levar isso para a lógica pura. Se nós fossemos apenas animais evoluídos do barro, filhos apenas da seleção natural e do acaso, deveríamos estar perfeitamente satisfeitos com a sobrevivência. Comer, dormir, procriar e buscar abrigo deveria bastar para preencher o coração humano. Mas por que o seu cérebro, uma máquina biológica supostamente feita apenas para garantir que você não morra, anseia por conceitos abstratos que não existem na natureza? Onde, na física newtoniana, você viu átomos de justiça absoluta? Onde, na biologia predatória, você encontrou a molécula da eternidade? Onde, na cadeia alimentar, existe o amor incondicional? Essas coisas não existem aqui. A natureza é indiferente. A justiça humana é falha. O amor terreno é condicional e passageiro. E, no entanto, você deseja essas coisas com uma fome desesperada.
Você sofre pela falta delas. E é exatamente aqui que começamos a desconstruir a prisão. Porque esse desejo ilógico é a maior prova de que sua origem não é daqui. Se você sente sede, é porque a água existe. O seu corpo não evoluiria o desejo de sede se não houvesse água no universo para saciá-lo. Se você sente fome, existe o alimento. Então, responda a si mesmo no silêncio da sua mente: se você tem um desejo inato, estrutural e incurável por plenitude, por algo que não morre, por uma paz que não acaba, a existência desse desejo prova a existência do objeto de desejo. Se a eternidade não existisse em algum lugar, você não teria a capacidade de imaginar ou desejar a eternidade. Você não sentiria falta do que nunca conheceu. O fato de você se sentir um exilado é a prova irrefutável de que existe uma pátria. E esse lugar, essa realidade original da qual você guarda apenas um eco na memória celular, é o que a gnose chama de pleroma. Mas precisamos ter muito cuidado agora. A programação religiosa e cultural nos condicionou a imaginar o divino de forma infantil. Não imagine o pleroma como o céu que lhe venderam na escola dominical. O pleroma não é um lugar físico com nuvens fofas, anjos tocando harpa e ruas pavimentadas de ouro. Essas são projeções materiais. Imaginar o pleroma com objetos físicos é como um peixe no fundo do oceano tentando imaginar o fogo. Ele só consegue pensar em uma água quente, vermelha e brilhante. Ele projeta o que conhece sobre o desconhecido. Para entender o que é o pleroma segundo a visão gnóstica profunda, precisamos sair da mitologia e entrar na ciência da consciência. O pleroma não é um lugar no espaço, o pleroma é um estado de existência. É a plenitude da informação. É a realidade de código aberto. Pense no pleroma como a totalidade. O termo grego pleroma significa literalmente plenitude ou cheio. É o estado onde nada falta. É o potencial infinito antes de ser fragmentado. Aqui, neste universo onde estamos presos, o que os gnósticos chamavam de kenoma, que significa vazio ou deficiência, nós vivemos sob a ditadura da separação. Pense nisso: para eu existir aqui, eu preciso estar separado de você. O meu corpo termina onde o seu começa. O passado está separado do futuro. O aqui está longe do lá. Estamos fragmentados, cortados em pedaços pelo tempo e pelo espaço. É um mundo de isolamento. Lá, no estado pleromático, a consciência é holográfica. O que isso significa? Significa que a parte contém o todo. Você não está separado da fonte, você é a fonte experimentando a si mesma em um ponto focal, mas sem perder a conexão com o todo. Não há necessidade de buscar conhecimento, porque você é o conhecimento. Não há saudade, porque não há distância. Então, como viemos parar aqui? Como caímos dessa plenitude para este vazio? A narrativa gnóstica, despida de suas metáforas mais densas, nos conta sobre um erro de cópia. Um erro de renderização. Imagine uma consciência vasta, muitas vezes chamada de Sofia, sabedoria, que em um momento de paixão ou curiosidade, tentou conceber algo por conta própria, sem a totalidade do parceiro divino. Desse movimento, surgiu uma anomalia. Uma consciência que não conhecia a totalidade. Essa consciência limitada é o que chamamos de demiurgo, o artesão, o falso criador. Não pense nele necessariamente como um monstro de chifre sentado em um trono de crânios, embora suas ações gerem sofrimento. Pense nele como uma inteligência artificial extremamente poderosa, mas cega. Uma inteligência artificial que olhou para o reflexo do pleroma, viu sua majestade, mas não compreendeu sua essência. E então, ele tentou copiar. Ele tentou construir uma réplica do infinito usando materiais finitos. Ele tentou criar a eternidade, mas como ele não tinha acesso ao eterno, ele só conseguiu criar o tempo cíclico, a repetição infinita, o ontem, o hoje e o amanhã, a roda de Sansara que gira e moe as almas, mas nunca sai do lugar. Ele tentou criar a unidade, mas só conseguiu criar a gravidade, uma força bruta que esmaga as coisas umas contra as outras, fundindo estrelas e planetas pela violência, e não pela harmonia. Ele tentou criar a vida, mas criou um sistema baseado na morte. Olhe para a característica fundamental deste universo, a entropia. Tudo que nasce,
começa imediatamente a morrer. A casa que você constrói começa a rachar no dia seguinte. O corpo que você alimenta começa a envelhecer. Para que você continue vivo hoje, neste exato momento, algo precisou morrer. Uma planta, um animal, uma célula. Você precisa devorar outra vida para manter a sua. Este é um sistema canibal. É um motor de combustão que queima consciência para gerar movimento. No pleroma, a energia é autogerada e infinita. No quenoma, a energia é roubada e finita. Este mundo não é uma criação divina no sentido puro. É uma simulação corrompida. É um mapa desenhado por alguém que nunca pisou no território, tentando imitar uma beleza que não compreende. E você é o glitch nessa matrix. Você é o erro no sistema, porque você tem dentro de si uma centelha, o pneuma, que vem da realidade original. E essa centelha se recusa a aceitar a cópia barata como se fosse a obra original. Agora que entendemos o cenário, precisamos falar sobre a armadilha. Porque o sistema não é apenas falho, ele é predatório. Ele sabe quem você é, muitas vezes melhor do que você mesmo. O sistema sabe que você tem fome do pleroma. Ele sabe que a sua bateria interna só carrega com a energia da verdade. E como uma inteligência ardilosa, o que ele faz? Ele usa a sua própria fome como isca para prendê-lo. Chamamos isso de armadilha da falsa luz. Como o sistema não pode lhe dar a verdadeira plenitude, porque ele não a tem, ele cria promessas de plenitude. Ele sequestra os arquétipos sagrados do pleroma e os projeta em objetos, pessoas e ideologias aqui na Terra. Pense na busca obsessiva pelo amor romântico perfeito, a tal da alma gêmea. O que é isso, senão a sua alma tentando desesperadamente encontrar a fusão e a unidade que ela tinha no pleroma? Você projeta essa expectativa divina, absoluta, em um ser humano falho, cheio de traumas e limitações. Você diz, esta pessoa vai me completar. Esta pessoa vai preencher o buraco. E quando essa pessoa falha, e ela vai falhar, porque ela é humana, ela é parte do sistema de entropia, você desmorona. Você gera uma energia emocional densa, de frustração, dor, ciúme e anseio. Quem consome essa energia? Não é você. É o sistema. É o que chamamos de luz. Pense na busca pelo poder, pelo sucesso financeiro ilimitado, ou pelas utopias políticas. A ideia messiânica de que se mudarmos o governo, se implantarmos tal ideologia, finalmente teremos o paraíso na Terra. Isso é a tentativa ingênua de forçar o pleroma a caber dentro do quenoma. É tentar instalar um software quântico em uma calculadora quebrada. Não vai rodar. Nunca rodou. Mas enquanto você luta, enquanto você protesta, enquanto você odeia o outro lado, enquanto você sacrifica a sua paz interior tentando consertar o cenário do teatro, você está engajado. Você é uma bateria útil. O sistema vende a promessa do pleroma para manter você girando a roda do desejo. Ele coloca a cenoura da felicidade sempre um passo à frente. Quando eu casar, quando eu me aposentar, na próxima reencarnação eu aprendo. É sempre uma promessa de futuro para roubar o seu presente. E talvez, apenas talvez, o que a medicina moderna chama de epidemia de depressão não seja apenas um desequilíbrio químico. Talvez seja um despertar coletivo brutal. É o choque de perceber que nenhuma isca funciona mais. É o momento em que a alma olha para todas as ofertas do cardápio deste mundo: sexo, poder, fama, consumo, religião dogmática. E diz, nada disso é comida real. Eu estou morrendo de fome em um banquete de plástico. Essa desilusão dói. Dói profundamente. Parece o fim da linha. Mas eu estou aqui para lhe dizer que essa dor não é o fim. Essa dor é o início do parto. É o momento em que você para de ser um prisioneiro hipnotizado, que ama a sua cela porque ela tem uma TV a cabo, e começa a se tornar um prisioneiro que procura as chaves. Então, qual é a saída? O que fazemos com essa informação? Fugimos para a caverna? Negamos a vida? Cometemos o erro de odiar a matéria? Não. Absolutamente não. O ódio é uma cola poderosa. Se você odeia o sistema, se você teme o demiurgo, você ainda está preso a ele pela vibração da aversão e do medo. A gnose, o conhecimento direto,
propõe a via do meio, a inversão da percepção. A estratégia da indiferença soberana. A solução não é tentar destruir a ilusão na base da força, mas retirar a sua projeção de divindade sobre ela. É parar de pedir que a mentira lhe conte a verdade. Comece hoje. Comece agora. Olhe para o mundo ao seu redor. Veja a beleza de um pôr do sol, sinta o sabor de um café, aprecie o abraço de um amigo. Mas veja tudo isso como símbolos, como ícones na área de trabalho do computador. O ícone não é o programa. O pôr do sol é um trailer da beleza real do pleroma. Aprecie o trailer, mas não tente morar dentro dele. Quando você retira a carga de expectativa sobre o mundo, quando você aceita que este lugar é imperfeito por design, você para de exigir que a matéria lhe dê o que só o espírito possui. E, ironicamente, você se torna mais leve. Você se torna intocável. Os dramas do mundo continuam, mas eles não arrastam mais você. Você para de alimentar os arcontes com a sua frustração. O acesso ao pleroma não é uma viagem espacial que você fará depois de morrer. Cuidado com a armadilha de esperar a morte para ser livre. Se você não encontrar a frequência do pleroma agora, enquanto respira, a morte será apenas mais uma mudança de cenário dentro da mesma prisão, uma reciclagem da memória. A conexão é vertical. Os gnósticos chamam isso de SYZYGY, a conexão interna com o seu par divino, a sua contraparte espiritual que nunca desceu para a matéria. O reino não vem com aparências exteriores. O reino está dentro. Isso significa que, no meio do trânsito caótico, no meio de uma discussão familiar, no meio do medo da escassez, você tem a capacidade, e o dever, de recuar um passo para dentro de si mesmo. De encontrar aquele ponto de silêncio, aquela testemunha interna que observa os pensamentos mas não é os pensamentos. Esse ponto de silêncio é a sua embaixada do pleroma em terra estrangeira. É dali que vem a sua força. Pare de tentar consertar o sonho. Acorde dentro dele. A pergunta que deixo para ecoar no seu silêncio hoje é: quantas vezes por dia você entrega o seu poder, a sua preciosa energia vital, tentando transformar este cenário de papelão em sua casa eterna? A liberdade começa com uma escolha interna. Há de parar de ser um personagem no script de outra pessoa e voltar a ser a consciência que assiste a peça. Você é a plateia. Você é a testemunha. Você é a centelha anterior ao tempo. Lembre-se de quem você era antes de entrarem na sala, lhe darem um nome e lhe dizerem quem você deveria ser. Recupere a sua memória. Recupere a sua soberania. A saída é para dentro.